Bom, gente, agora a gente está recebendo aqui o Dr. Parthasarathy, que é um grande amigo também. Ele vai falar de Ayurveda e imunologia, né, sistema imune, como o Ayurveda se relaciona com isso, etc. E ele é diretor do SDJ Ayurvedalaya, que é um hospital que fica pertinho da cidade de Coimbatore, mais especificamente em Anaikati. Ele é um hospital que foi fundado e idealizado pelo Swami Dayananda. Para quem não conhece Swami Dayananda, eu costumo dizer que ele não foi. Ele ainda é um grande professor de Vedanta, porque as suas palavras e seus ensinamentos ainda ecoam pelos seus milhares de alunos que ele espalhou, alunos e alunas, porque ele, junto com seu mestre, eles abriram o ensinamento de Vedanta para homens, para mulheres, não só indianos e indianas, mas também eles abriram para pessoas do mundo inteiro poder ter essa dádiva e poder estudar esse conhecimento tão profundo que é o Vedanta. E hoje, o Dr. Parthasarathy, junto com a sua esposa, a doutora Charanya, eles coordenam o hospital. Fica do lado do ashram de Swami Dayananda, que muitas pessoas já estudaram lá, muitos brasileiros viveram lá durante anos, e ele faz um trabalho incrível através do hospital. E thank you so much, my friend, to stay here, to give the time to Brazilian people, to Portuguese speaking people, no, but have people here to Portugal, Mozambique, Okay. for many parts of the world. Okay. Thank you so much, my friend. Thank you. It's my pleasure. Please. Now it's you and Badri. Yes. Hi, namaste. How are you, Badri? I'm fine, thank you, doctor. How about you? Yeah, excellent. Thank you. Nice. So I'm ready. Shall I share my screen? Yes, please. Yes, please. Can you see my screen? Not yet, but I think it's coming. Okay. Tem dois botões para clicar. Às vezes eu também esqueço. Você tem que clicar na imagem e falar para ele, Badri, e tem um outro botão para ele gerar o share. So Eric is telling that there are two buttons for doing that. There is one share screen, and then there is another one. Você falou que o outro. E onde está o outro, Eric? Você falou que tem ele share tem que clicar na apresentação e depois ele tem que clicar na apresentação e tem um botão azul embaixo. Okay. Tá. Se ele não clicar no botão azul, a gente não vê. So you have to click on your presentation, and then there's a blue button in which you have to click also. 1 minute. So there are some, I should make some changes in system preferences, it seems. Just give me 30 seconds, I'll finish this. Yeah, okay, thank you. Ele falou que ele vai ter que fazer algumas mudanças ali no sistema de preferências do computador. Em 30 segundos ele consegue resolver isso já. Enquanto isso, eu lembro vocês a questão do certificado. Eu vou ficar dando vários recadinhos aqui agora. Para quem quiser o certificado de participação, depois a gente vai estar enviando um e-mail. Depois, gente. Nesse momento, toda a equipe agora está lá no Instagram, está lá no Facebook, respondendo e-mail. A caixa de e-mail do Naradeva travou de tanto e-mail, sabe? A gente tá, você sabe, Badri, a gente está recebendo tanto e-mail mal educado e tanta mensagem mal educada que nesses momentos que a gente sabe o quanto um congresso desse é importante, né? E a gente vê o quanto é necessário nesse momento um congresso para falar de saúde, de bem-estar, de equilíbrio, de bom senso, sabe? E eu não estou falando brincando, não, né? A gente ri, né? Mas é um momento importante para a gente ver, né, nesses momentos como é importante a gente falar de Ayurveda, como é importante a gente falar de equilíbrio,
né? Porque, nossa senhora, sabe, é só ter calma, gente. Tá tudo se resolvendo. Olha aqui, já caiu 2 vezes a internet, já travou a internet de quase todo mundo aqui, sabe? A plataforma não comportou, os e-mails também não comportaram, a gente teve que trocar de provedor e a gente tá aqui. A gente tá tudo tranquilo, né? Tá tudo na paz e tudo vai se resolver até o final do dia, as palestras vão acontecer, vocês vão receber as informações necessárias, e é nesses momentos que a gente vê o quanto é necessário o Ayurveda mesmo, nesse momento da humanidade. O pessoal está perguntando se as palestras à tarde vão se manter nos horários. Tudo no horário da tarde. Como a gente vai ter 2 horas no horário do almoço, já estaríamos no horário do almoço, então a gente vai manter tudo. O Dr. Partha vai entrar daqui um pouquinho, vai ter a palestra dele normalmente. Aí eu vou sair para o almoço e aí a Marcele vai estar assumindo a parte da tarde aqui normalmente. Os horários da tarde estão mantidos normalmente, tá bom, gente? É bom que a gente teve esse horário maior da parte da tarde, que a gente conseguiu ter esse tempinho livre aí, né? Ó, o pessoal, haja on. É o novo mantra, haja on. Gostei dessa. Haja on. Eu vou ensinar os indianos agora também. Haja on, gente. Haja on na nossa vida. Adorei. Vai virar até um meme agora. Haja on. Eu gostei mesmo. É nesse momento, haja on. Pode fazer uma figurinha de que eu adoro. Exatamente, haja on. A gente já tem umas de WhatsApp muito bom, né? Falta tanto Samskara, mas vamos deixar isso para depois. Partha voltou aqui. Now? Yeah. Ok. Yes, that's it. Great. Ok? Então eu tô aqui aqui aguardando. Good lecture, my friend. Yeah, thank you so much. So I understand many are hungry because of the delay. Então, muito obrigado. Ele entende que muitos de vocês podem estar com fome já por causa do atraso. So I'll go directly into the topic. Então, ele vai entrar direto no assunto. Okay. We'll start with a very small prayer. Nós vamos começar com uma pequena oração. So today we are going to discuss about Ayurveda and immunity. Então hoje nós vamos discutir sobre Ayurveda e imunidade. So Dr. Paritosh had covered a lot of topics which is has covered a lot of introductions, so I need not talk about any foundational principles. I'm going directly into the topic. Então, o Dr. Paritosh já cobriu muitos dos assuntos que são da introdução disso que ele falaria agora, então ele não vai precisar também cobrir esses temas e vai direto para o assunto. So, Ayurveda and immunity is the hottest topic in the recent times. Então, Ayurveda e imunidade é provavelmente o assunto mais falado nos tempos recentes, né? Of course, COVID-19 is the first hot topic, and this is the second hottest topic. É claro que o COVID-19 é o primeiro tópico mais falado. Esse aqui vai ser o segundo. The reason is that Ayurveda is the only option where people can, that is, immunity is the only option where people can rely upon in this current situation. E a razão é que imunidade é a única coisa na qual as pessoas podem buscar suporte, buscar socorro, né, numa situação como a que a gente está vivendo. And until this minute, there is no medicine officially available for COVID-19. E a gente sabe que até esse momento não existe nenhum remédio oficialmente eficiente e disponível para o COVID-19. And another interesting fact is that the disease spreads very fast, but many people who contract the disease are asymptomatic. They don't show any symptoms. E uma coisa interessante de observar é que, apesar de a doença se espalhar muito rápido, muitas pessoas que adquirem o vírus acabam sendo assintomáticas, não mostram sintomas. So, just one or two
simple questions for us to ponder upon. There are few people... Oh, sorry, Doug. Então, apenas algumas questões para a gente pensar e ponderar. Então, tem algumas pessoas... In a family of 4 or 5 members, 1 or 2 get affected with contract the disease, and the 2 other members who lived together are not having a disease. They escape from the disease. How is that possible? Então, uma coisa para a gente pensar é, imagina uma família de 3, 4 pessoas em que 2 delas contraem a doença e outras não desenvolvem a doença, né, com todo o seu potencial, né? Como que isso é possível? And how are so many people asymptomatic in spite of contracting the disease? E também como que tantas pessoas permanecem assintomáticas apesar de contraírem a doença? Why do some people or many people suffer with a mild disease and recover very easily without going through complications and things like that? E por que que um grande número de pessoas contrai a doença, desenvolve apenas sintomas suaves, né, sem ter as complicações mais graves? The answer for all these questions is immunity and immune response. Então, a resposta para todas essas questões é a imunidade e a resposta imune do corpo. So we are going to see those details. Então, nós vamos falar desses detalhes. Some basic statistics is that 80% of the people with COVID-19 have mild illnesses. Então, algumas estatísticas básicas dizem o seguinte, que 80% das pessoas que contraem o COVID-19 acabam manifestando sintomas leves. 15% need hospitalization and basic oxygen therapy. 15% precisam de hospitalização e precisam de terapia de oxigênio. And only 5% of the people who contract the disease become critical and they need ventilation and higher support. E apenas 5% das pessoas que adquirem a doença adquirem sintomas muito graves e precisam de ventilação artificial e outros suportes médicos. So, with this, in this next few minutes, in this next 45 minutes, what are we going to learn? We are going to learn these 3 things. Então, nesses próximos 45 minutos, nós vamos aprender essas 3 coisas. So we are going to learn what is immunity from an Ayurveda perspective, which is very important. Então, nós vamos aprender o que é imunidade, da perspectiva do Ayurveda, que é muito importante. And what are the ways to get optimal immunity as per the Ayurveda explanations? E também quais são as formas de ter uma imunidade ótima de acordo com as explicações do Ayurveda. So here, optimum is an important word. E aqui, essa palavra ótimo é uma palavra importante. Because people now are wanting boost in immunity. People want to boost their immunity. Boosting the immunity should not be the expectation, because when the immunity is boosted, there are chances that there is a higher fighting mechanism happening in the body. Porque as pessoas estão procurando maneiras de turbinar, né, a imunidade, de potencializar ou deixar ela muito forte, o que talvez não seja exatamente o que a gente deseja, porque se a gente deixa essa imunidade de uma certa forma descontrolada, o sistema imune acaba lutando contra o próprio corpo. Even when the immunity is boosted, when a person has a higher level of immunity, he is prone to get a lot of complications. Então, quando uma pessoa acaba tendo o sistema imune de alguma forma hiperestimulado, né, ela pode também desenvolver vários problemas. It is called as immune overdrive. Que a gente chamaria de um excesso de estímulo imune. And we are going to see the details of that. And the third thing that we are going to understand in this next 45 minutes is what are the formulas to get that immunity, but not the formulations. We are not going to give you some magical formulations, magical remedies. Take this combination, you will have immunity. Is not the idea. We are going to give you formulas which you can implement
from today? E o outro item que a gente vai ver hoje nós vamos ver fórmulas no sentido de lógicas, no sentido de princípios que você consegue aplicar, ao invés de simplesmente te dar um remédio mágico, né, para você aplicar na sua vida. É isso que a gente vai estudar. So, let us see what is immunity from an Ayurveda perspective. Então vamos ver o que é imunidade a partir de uma perspectiva do Ayurveda. Is everyone seeing this screen clearly? Todo mundo consegue ver essa tela claramente, a gente imagina, They can write in the comment box. Então vocês podem comentar, né, na caixinha de comentários, se vocês não estiverem vendo. Are the words visible? Vocês estão enxergando as palavras? Quem quiser pode aumentar a tela, inclusive, né? What was the message? Just checking. Yeah, sim, yes, they are seeing. Okay. Some of them are telling that. It's not so easy to visualize, but now it's better. Okay. Yes. So now we'll try to understand what is Ayurveda's explanation about immunity. Então a gente vai tentar analisar a explicação do Ayurveda sobre imunidade. From the modern understanding of immunity, all of us would be very familiar with because we have done a lot of research, and as our friend Dr. Paritosh mentioned, WhatsApp University has taught us more about this immunity from a modern medicine perspective. Bom, a partir de uma perspectiva moderna, a gente com certeza já tem muita informação sobre isso, sobre o que é imunidade, como o próprio Dr. Paritosh comentou, né? A Universidade do WhatsApp já nos ensinou muito sobre imunidade também. So the modern medical aspects of immunity is focusing on disease. The whole aspect of immunity is focusing on disease. Então, os aspectos da medicina moderna sobre imunidade são comumente focados em doença. But the Ayurvedic concept of immunity is focusing on health. So there is a total difference or a paradigm shift between the understanding of the modern medicine and Ayurveda when it comes to immunity. Mas o sistema do Ayurveda sobre a compreensão de imunidade é focado em saúde. Então existe uma visão completamente diferente de paradigmas mesmo entre a visão da medicina moderna e do Ayurveda sobre imunidade. And there is no one single word or there is no one single terminology which explains immunity just as immunity in Ayurveda. E na verdade, no Ayurveda não existe uma única palavra, né, ou uma única terminologia que explique imunidade como uma palavra só, né, como a gente entende no outro contexto. So these 3 points, what we see in yellow, green and red, we are going to understand what is the concept of immunity as explained in Ayurveda. Então, através desses 3 pontos, né, que estão de amarelinho, azul e avermelhado, ali nós vamos entender o conceito de imunidade no Ayurveda, que são ali os fatores chaves da imunidade, né? Don't get worried with the Sanskrit words. I'll be explaining the meaning of it. Don't worry about that. Não se preocupe com as palavras em sânscrito, porque ele vai explicar cada uma delas, tá? So, Ayurveda explains bala, the strength of the person, então, as one of the main aspects of immunity. O Ayurveda explica bala, a força da pessoa, como um dos principais fatores da imunidade. So we need to understand what is bala as explained in Ayurveda. Então a gente precisa entender o que é bala, como explicado no Ayurveda. Ayurveda explains 3 types of bala. O Ayurveda explica 3 tipos de bala. The first one is called a sahaja bala. That is the innate immunity. A person is born with a set of a capability or strength at birth.
Então, o primeiro tipo é o Sahaja Bala, ou seja, se refere à imunidade inata, aqueles fatores da força imune da pessoa que ela tem desde o nascimento. A natural immunity that a person has. Uma imunidade natural que a pessoa tem. And this immunity is based upon the quality of the seeds of the parents, etc. E essa imunidade se baseia na qualidade, por exemplo, das sementes, dos gametas dos pais, etc. And this Sahajabala, or this natural or innate immunity, has an influence with the constitution of the person also. As many of you might be knowing, there are various constitutions, Vata constitution, Pitta constitution, Kapha constitution, etc. E esse Sahaja Bala, ou seja, essa imunidade natural, essa força natural, também tem a ver com o tipo de constituição da pessoa. E vocês sabem, né, que tem constituições com predominância de Vata, de Pitta, de Kapha, etc. So a dominant person has a higher immune response, has a better immunity when compared to the other two prakritis, other two constitutions. Então, uma pessoa com uma constituição com predominância de Kapha costuma ter uma imunidade mais forte, uma imunidade inata mais forte, se comparado com as outras duas constituições. And we also understand that a person at young age has a higher capability to fight diseases, has a higher strength to fight diseases when compared to an old person. The susceptibility is understood. E nós também conseguimos compreender a partir daí por que uma pessoa em idade jovem tem maior facilidade de combater doenças do que uma pessoa em idade avançada. And we also, this is the understanding of the basic or the natural immunity that a person has, that also varies according to age, varies depending upon the constitution of the person. That's the conclusion of Sahaja. Bom, então a conclusão de Sahaja é essa imunidade natural que depende da constituição, mas também varia de acordo com a idade da pessoa. The second type of Bala is a Kalaja Bala, that is the strength of the person that gets varied depending upon the impact of seasons. O segundo tipo de Bala é o Kalaja Bala, que se refere à força imune da pessoa conforme ela é afetada por impactos sazonais. Just to give you a basic example, in winters, the strength of the person will be excellent. Então, só para te dar um exemplo, no inverno, por exemplo, a força da pessoa costuma ser excelente. So his disease fighting mechanism is also excellent in winter. His digestive capability is also excellent in winter. Então, a capacidade do corpo de combater doenças também é excelente no inverno. A capacidade digestiva também é excelente no inverno. But when the next season sets in, that is in spring season, you see... Mas quando chega a estação seguinte, sorry, doctor, quando chega a estação seguinte, que é a primavera, você vê... You see the digestive capability reduces dramatically, the strength of the person reduces dramatically, and a person is prone to a lot of diseases. Você vê a capacidade digestiva, então, na primavera, diminuindo muito, a força da pessoa também diminuindo, e a pessoa se tornando propensa a várias doenças. So, in different seasons, the natural strength of the person gets modified. Então, em diferentes estações, a força natural da pessoa vai sendo modificada. I have a blog post in English focusing on this topic about the seasonal impact and immunity. I have a link that has been presented in the last slides. So if people can understand English, they can make use of this blog post. Ok, então ele tem uma postagem que ele fez exatamente sobre isso, né, sobre o impacto das estações na imunidade. Então, para todo mundo que está assistindo, que entender inglês, podem depois entrar no link que vai estar disponível ali no último slide que ele vai apresentar.
And this strength of the person, the third type of strength of a person is the strength that can be induced or modified by giving some medicines. E o terceiro tipo de força da pessoa é a força que pode ser melhorada ou induzida por meio de determinados remédios. Nowadays, people are all focusing on this aspect. They are all looking for some formulas, some remedies which can improve their immunity. Hoje em dia, as pessoas focam muito nesse aspecto, né? Todo mundo está procurando alguma fórmula, algum remédio que possa melhorar a imunidade delas. But please understand that it's a very small aspect. There is a lot more that we can do. Mas, por favor, entendam que isso é apenas um pequeno aspecto e existe muito mais que a gente pode fazer. And Ayurveda Charaka explains in one context that baladishtanam arogyam, that is, our health is residing on bala. The more good the bala is, the more healthy the person is. Então, Charaka explica que a nossa saúde se baseia em bala. Quanto mais bala a gente tem, quanto mais força a gente tem, melhor é a saúde. So, that bala decides, are you healthy or not? Então, bala decide se você é saudável ou não. There is another dimension or another category of bala that is explained in Ayurveda. Existe uma outra dimensão ou uma outra categoria de bala que é explicada em Ayurveda. Deha bala is the strength of the body. Então, Deha bala é a força do corpo em total, no geral. Dhatu bala is the strength of the structural elements of the body. Dhatu bala é a força dos elementos estruturais do corpo. Agni bala is the strength of the Agni, which is the digestive metabolism, which is responsible for digestion and metabolism. Agni. Agni bala se refere à força do nosso processo digestivo e do nosso metabolismo. And Manobala is the strength of the mind. E Manobala é a força da mente. So strength of the mind and immunity, what is the big connection? People might be confused at this point. Então, força da mente e imunidade. As pessoas podem ficar um pouco confusas, né, nesse momento. We are going to understand those things in detail in a clear way. Nós vamos entender essas coisas em detalhe de uma forma bem clara daqui a pouco. Okay. There is another dimension of immunity that Ayurveda explains that is focusing on disease. E existe uma outra dimensão da imunidade que o Ayurveda explica, que é focada na doença. Okay. Don't be get confused or worried about the Sanskrit words. I'm just mentioning the Sanskrit words. No problem if you don't understand this. Então, novamente dizendo, não se confundam ou não se preocupem com as palavras que aparecem em sânscrito, tá? Ele está mencionando e ele vai explicar o que elas significam. Vyadi utpadaka pradibandakatvam is a capacity of the body to resist the manifestation of disease. Então, esse primeiro item se refere à capacidade do corpo de resistir à manifestação da doença. And in case, if the disease has manifested in spite of the resisting capacity, if the disease has manifested, then there is a capacity of the body to tolerate the disease, and that is called as Vyadik Shamatvam. E caso a doença tenha se manifestado, né, apesar do corpo resistir a isso, existe então a capacidade do corpo de tolerar essa manifestação da doença, que é esse segundo item, Vyadik Shamatvam. So if a person tolerates the disease well, he will be either asymptomatic or he will have a mild disease which he can manage easily. Então, se a pessoa tem uma boa capacidade de tolerar a doença, ela provavelmente é aquela pessoa que manifesta só sintomas leves, né? Ou desenvolve a doença de uma forma bem suave. So after being contracted with the disease, the person has to come out of the disease or to break the disease and escape from the disease, and that
capability is explained in Ayurveda as vikara, vighata, bhava, that is breaking the disease pathology. E após contrair uma doença, a pessoa precisa ser capaz de sair dessa doença, né? De quebrar o ciclo patológico. Isso é chamado no Ayurveda de vikara, vighata, bhava. So the conclusion with this explanation is that if a person has the immunity aspects as explained in the yellow branch and this green branch properly, a person will have a better capability in resisting the disease, the red branch. Então, resumidamente, a gente poderia dizer que se a pessoa tem essa força explicada no ramo amarelo, né, e essa outra força que a gente explicou no azuladinho ou esverdeado, né, como vocês preferirem, aí provavelmente ela também vai ter uma melhor capacidade de resistir à doença, o que se refere a esses últimos aspectos que nós falamos agora, esses da linha vermelha. So if I'm going to explain these things point by point, it becomes an Ayurveda class and many of you might not understand this. Então, é claro que se ele tivesse que explicar cada item desse em todos os seus detalhes e minúcias, isso se tornaria uma aula de Ayurveda muito complexa que muitos não conseguiriam acompanhar. So I'm bringing the topic in a very simple way, in a nutshell form for you to understand, under 6 headings. Então, por causa disso, ele está trazendo esse assunto de uma forma simplificada para a gente entender, por meio de 6 elementos principais que vão resumir todo o assunto. So 6 topics and the 6 areas under which where you get these formulas to improve your immunity. This is going to be the core of the topic. Então, 6 tópicos e 6 áreas sobre as quais nós podemos compreender e melhorar nossa imunidade. Shall we go forward? Podemos avançar? So dosha. Então, dosha. So Vata, Pitta, Kapha, and Dr. Paritosh gave a beautiful introduction about it. Então, Vata, Pitta, Kapha, Dr. Paritosh já deu uma bela introdução sobre isso. I'm just giving another dimension to it in an understanding, for an understanding purpose. Ele só está dando aqui, então, uma nova dimensão a esse assunto para propósito de entendimento. So forget about the technicality of dosha. What is Vata, Pitta, Kapha? Let us forget about that. Então vamos por um momento esquecer as tecnicalidades, né, do conceito de Vata, Pitta, Kapha. There are 3 factors that regulate the body for optimal functioning. There are 3 factors in the body. Então, basicamente, existem 3 fatores que regulam o corpo para um funcionamento ótimo. If these 3 factors are undisturbed, all the functionings in the body will happen optimally. Se esses 3 fatores estão sem perturbações, então todas as funções do corpo vão acontecer de forma ótima. Or in other words, if the 3 factors are in equilibrium, the body functions optimally. Ou em outras palavras, se esses 3 fatores estão em equilíbrio, então o corpo funciona de maneira ideal. In case, if one of the 3 factors or all the 3 factors are disturbed, then the optimum functioning of the body is disturbed and that is called as disease. Caso um dos 3 fatores ou até os 3 fatores sejam perturbados, então o corpo vai desenvolver alguma doença. So people will have a doubt here. How does these 3 factors gets disturbed? How does the equilibrium gets disturbed or equilibrium is lost? Então as pessoas poderiam ter aqui uma dúvida sobre como esse equilíbrio é perturbado ou como esse equilíbrio é perdido, né? O que acontece? So our diet and lifestyle are the main factors which can disturb the doshas. Então a nossa dieta e estilo de vida são os principais fatores que podem perturbar os doshas.
Or in other words, our diet and lifestyle are the main factors which disturb the doshas and cause disease. Ou, em outras palavras, a nossa dieta e estilo de vida são os principais fatores que perturbam os doshas e causam doenças. If you see the same explanation in another dimension, when the body is functioning optimally, the body's immunity is excellent. Então, se você vê a mesma explicação em uma outra dimensão, nós podemos pensar que quando o corpo está funcionando adequadamente, a imunidade também está boa. So, if you are intending to have a good immune system, you should have these three factors undisturbed. And to have these three factors undisturbed, you should follow a good diet and lifestyle. Então, se você quer ter uma boa imunidade, você deveria ter esses três fatores não perturbados. E para ter esses três fatores não perturbados, você deve seguir uma dieta e estilo de vida adequados. So I'm just giving you some basic examples how these three factors can be disturbed. Então ele está dando aqui apenas alguns exemplos básicos de como esses três fatores podem acabar sendo perturbados. So one of the example is that when someone doesn't sleep in the night, Vata dosha is disturbed. Um exemplo é quando alguém não dorme de noite, Vata dosha é então perturbado. Next day, we can understand that the person is little cranky, little irritated. No dia seguinte, a gente consegue perceber que a pessoa fica meio irritada, meio perturbada. When we lose our night sleep, the next day, the commonest thing we can observe is that our evacuation is disturbed. We don't have a normal evacuation. That explains the disturbance of Vata. Quando a gente perde uma noite de sono, uma das principais coisas que nós podemos observar é que no dia seguinte a nossa evacuação é perturbada e aí a gente consegue perceber claramente como Vata foi desequilibrado. Another simple example is when someone exerts himself, we can understand the increase of Vata. Um outro exemplo simples é quando alguém se desgasta demais. Aí a gente consegue também perceber o aumento de Vata. Someone who goes to the gym or someone who goes to play some sports, all of a sudden comes back with so much of pain in the body. Next day he has body pain which can even lead to fever. Então, imagina alguém que de repente vai para a academia, faz exercício demais, ou então faz algum esporte que não está acostumada e faz em excesso, a pessoa volta com dores no corpo que podem levar até a febre. That explains the disturbance of Vata. Isso também explica o desequilíbrio de Vata. When you take spicy food, people who have traveled to India, you will know, taking a spicy food, you know the pitta is increased. Então, quando você usa comida muito apimentada, quem já viajou para a Índia vai saber disso, né? Quando você come uma comida muito apimentada, você também aumenta o pitta. So, sleeping during the day increases the kapha dosha. Dormir durante o dia é algo que aumenta kapha dosha. If you take yogurt in the night, kapha dosha is increased. Se você tomar iogurte de noite, kapha dosha também vai ser aumentado. So there are simple activities that we do from morning till evening can disturb these three factors and that will disturb the optimal functioning of the body and so your immunity will be compromised. Então tem coisas simples que você acaba fazendo desde a hora que você acorda até a noite que podem desequilibrar esses três fatores que, por consequência, vão acabar desequilibrando o seu sistema imune. So, what are the things that we have to do to have these doshas in equilibrium, to have these three factors in equilibrium? Então, quais são as coisas que nós temos que fazer para manter esses três doshas, esses três fatores em equilíbrio? So, following a proper daily routine and seasonal routine, I think Dr. Paritosh also had covered a lot of things in this topic. Então, seguir a rotina diária e rotina sazonal, ele acha que o Dr. Paritosh também cobriu bastante desses assuntos, né? But I'm just reflecting the most important points
to have the doshas in equilibrium or the most vulnerable points that can disturb the doshas. Mas ele gostaria aqui de refletir também os principais pontos, os pontos mais importantes que são essenciais para manter a saúde, ou as questões mais delicadas, né, que se você não seguir, você pode desequilibrar os doshas. So waking up at Brahma Muhurta. Brahma Muhurta is 45 minutes before the sunrise. Então, acordar em Brahma Muhurta. Isso significa, Brahma Muhurta significa 45 minutos antes do nascer do sol. This is one of the most important things that can have a transformational effect on our health if one practices it. Isso é uma das coisas mais importantes que pode ter um grande efeito transformativo na nossa saúde se a gente passa a seguir. Again, getting up at Brahma Muhurta is linked with the time of sleeping. That is going to be the next slide that we are discussing. É claro que acordar em Brahma Muhurta também é algo que está relacionado ao horário de dormir, que é algo que nós vamos mencionar no próximo slide. So, with the next slide, we will link this point and the topic will be clear. Waking up at Brahma Muhurta. Então, no próximo slide, a gente vai falar sobre a hora de dormir também. A gente vai fazer uma ligação, uma relação com isso que a gente está vendo agora. E esse tópico vai ficar mais claro, essa questão de acordar em Brahma Muhurta. And this is a time, this COVID-19, there are a lot of things happening around. One of the important things is that people have a tendency to eat heavy foods because there is nothing to do but to eat at home. Things are very in a different way. Things are happening in a different way, and people tend to have heavy foods being at home. Uma coisa importante sobre o momento atual, né, que diante desse problema do Covid-19, muitas pessoas, já que a sua rotina fica perturbada, fica desequilibrada, elas acabam comendo muitas comidas pesadas em casa. So in case if that person eats that heavy food during the day, at least I don't suggest everyone to eat heavy food during the day, but at least if you eat it during the day, you are somehow safe. But if someone is going to have that heavy dinner, then it is going to disturb your doshas terribly. Então, pelo menos se a pessoa comer essa comida pesada durante o dia, ainda ela vai ter oportunidade de digerir isso. Ele não está sugerindo que você coma comida pesada todo dia, não é isso. Mas a questão é, se a pessoa come a comida pesada à noite, com certeza ela vai ter um terrível desequilíbrio dos doshas. And I've seen in Brazil, people have a tendency to have a heavy dinner, going out and having dinner in the restaurant, heavy dinner, etc. This can have a strong impact on the immunity. E ele já viu no Brasil as pessoas terem o hábito de fazer um jantar muito pesado, né? Então, sair, encontrar as pessoas e comer uma janta super pesada, isso pode ter sérios impactos na saúde e na imunidade. Exercise. By doing exercise, there is a nice chance of getting higher immunity. Exercise, if done optimally, can help you with immunity. But what is this optimum is a biggest misunderstanding in the present society. Então, exercício, se feito da maneira ideal, na quantidade ideal, é também algo que reduz as suas chances de ficar em desequilíbrio, é algo que melhora a imunidade. Agora, o que é esse ideal é um conceito que é muito mal compreendido nos dias de hoje. So there are certain simple rules that one has to follow in exercise, and especially in Brazil, with my experience with the consultations, etc., there are a lot of rules that are not followed in terms of exercises. I'm going to list that out. Então, existem algumas regras simples relativas a exercício que você deve observar, e ele sabe que no Brasil, de acordo com a experiência dele, com consultas, de quando ele já veio aqui e tal, ele sabe que as pessoas costumam desrespeitar muito essas regras, então ele vai listar quais são.
So exercising at empty stomach. Always I see people having a fruit, a banana, or a cup of breakfast or milk or oats, etc. before going to exercise. When we ask the question, why are you doing that? The explanation that we get is, I need energy to exercise, so I'm taking something before going for exercise, which is a wrong thing. Então, uma coisa que é muito comum porque a regra é exercitar-se de barriga vazia. O que ele vê muito é pessoas comendo alguma coisa, né? Então, tem muita gente que come uma fruta, uma banana, ou toma um leite, ou come aveia antes de fazer exercício. Quando ele pergunta para essas pessoas por que elas estão fazendo isso, as pessoas costumam falar, é porque eu preciso de energia para fazer o exercício. Mas esse é um conceito errôneo. Ayurveda's explanation or concept about exercises is only in the morning. Never one can do an exercise in the evening, which is against the principles of Ayurveda and principles against the principles of nature altogether. But I see people exercising in Brazil at 7 p.m., 8 p.m., or even midnight. I remember one in that Avenue Paulista. Então, there was an academy gym working 24 hours. Então, uma outra regra é, o exercício deve ser feito de manhã e nunca no fim da tarde, né, menos ainda à noite, porque fazer exercício nesses outros horários não é bom para o corpo. Ele se lembra de ter vindo aqui no Brasil e ver uma academia, ele já viu pessoas fazendo exercício às 7 da noite, 8 da noite, ele viu uma academia aberta às meia-noite, né? Imagina só. And when we talk about dinacharya, it is a regimen that has to be done daily, meaning do that 365 days, provided you are healthy. Então, quando se fala de dinacharya, é algo que deve ser feito diariamente, ou seja, você tem que fazer nos 365 dias do ano para manter a sua saúde. But I regularly hear from Brazilians that I do 3 times exercise in a week, 4 times exercise in a week, 2 times in a week. Mas regularmente é muito comum ele escutar de pessoas do Brasil falando para ele assim, eu faço exercício 2 vezes por semana, 3 vezes, 4 vezes por semana. If you do, you have to do it daily. Se você faz, você tem que fazer diariamente. And the most important thing that you have to understand before doing it daily is you have to do half your capacity. E a coisa mais importante que você precisa entender sobre isso antes de começar a fazer todo dia você precisa fazer metade da sua capacidade. People exert, when they do 3 times, 4 times in a week, they go and exert themselves, push themselves as hard as possible. And because of this, you don't get any benefit. You get only the negative impact of it. Instead, do little bit, half of your capacity, and daily you're going to get the benefit of it. Então, o que acontece é que as pessoas acabam fazendo 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, e aí a pessoa faz o máximo, até ela ficar totalmente esgotada, o que é ruim, que faz com que a pessoa não obtenha os benefícios daquele exercício. Então, seria muito melhor a pessoa fazer todo dia e até metade da capacidade dela, para sim obter os benefícios do exercício. And the other category of people that we see is people who absolutely don't do any exercise. E outra categoria de pessoas que nós vemos são pessoas que não fazem absolutamente nenhum exercício. And there are modern researchers explaining that sitting is the new smoking. Sitting always is like smoking. It's a kind of a bad habit. Então, so you have to move, is what we understand. Então existem até pesquisas modernas mostrando que o sedentarismo é o novo tabagismo. Ou seja, sedentarismo faz tão mal quanto faz tabagismo, né? E as pessoas precisam se mover. So exercise in moderation is the conclusion of this discussion. It should not be excess. It should not be zero. There should be a moderation with all these rules being followed. Então a conclusão desse tópico
sobre o exercício é que o exercício deve ser feito em moderação, você não deve fazer em excesso e também não deve não fazer. And sleeping pattern and sleeping during the day, which is linked with Brahma Muhurta, I think it is worth discussing it separately. E o padrão de sono e a questão de dormir de dia e tal, é algo que vale a pena discutir separadamente agora. So there is a lot of rest and repair that is happening during our sleep. So sleep is not a wastage time. It is not a wasted time of our life. Então, existe muito descanso, repouso e reparo no nosso corpo que acontece durante o sono. Então, o sono não é uma perda de tempo, uma perda de vida. Sleep is a time where the maximum conservation of energy happens. That conservation of energy is anabolism, and the conserved energy during the night is utilized during the day, and that is catabolism. Então, o período de sono é o período onde existe maior conservação de energia e anabolismo durante a noite, enquanto durante o dia acontece o gasto daquela energia e o catabolismo. So, basically, people believe that the number of hours of sleep matters. People don't understand that there is a time slot at which we are supposed to sleep. That has been not followed at all. Então, normalmente, as pessoas costumam achar que só é importante o número de horas durante os quais elas dormem. E elas não sabem que existe um período de tempo que é o ideal para estar dormindo. E quase ninguém segue isso. Nature teaches us when is the time we have to sleep by various factors. A natureza nos ensina sobre qual é o horário em que nós devemos estar dormindo através de vários fatores. For example, nature increases the tamas in the environment by creating darkness around us, by creating calmness and pleasantness. And with these factors, we will naturally sleep off. Darkness, calmness and pleasantness, and with the increase of tamas. Então, a natureza costuma fazer o seguinte, ela aumenta a escuridão, a calma e um ambiente agradável ao nosso redor, ela cria esse ambiente para nos avisar que é hora de dormir. Dessa forma, tamas aumenta no nosso sistema e a gente é capaz de dormir. But with the modern inventions and the modern life, we have all technology to disturb the nature's effect of darkness, calmness, and pleasantness. We have bright lights, bright screens, and everything bright around us during the time when we are supposed to sleep. Mas com as invenções modernas e a vida moderna, a gente tem todo tipo de equipamento, todo tipo de mecanismo de driblar todo esse ambiente criado pela natureza, né? Então a gente acaba subvertendo a escuridão, a calma e o ambiente agradável criado pela natureza por meio desse monte de telas brilhantes e ambientes hiperiluminados que a gente consegue fazer durante a noite. There is a time between 10 p.m. and 2 a.m. One has to be sleeping, and that time is called as Kali Yama. Astrologically, it is called as Kali Yama. This is a time where one has to definitely sleep. One should be sleeping. Então, existe um horário, um período entre 10 da noite e 2 da madrugada, que astrologicamente é chamado de Kali Yama, no qual você deveria necessariamente estar dormindo. And if one is sleeping at this time between 10 p.m. and 2 a.m., one is in deep sleep, then the rest and the repair or the maintenance activity of the body happens perfectly. E se a pessoa está dormindo nesse período entre 10 da noite e 2 da manhã, se a pessoa está em sono profundo nesse período, então o mais completo reparo e descanso são capazes de ocorrer no corpo.
So if one sleeps at 2 a.m. or 3 a.m. and wakes up at around 11 a.m. or 12 noon, you don't get the same effect. You might have slept that 8 hours or 9 hours, but you don't get the benefit of sleeping in the time where you are supposed to sleep. You Então, don't do the maintenance properly. imagine que alguém vá dormir às 2 da manhã ou às 3, né, da manhã, da madrugada, e acorde às 11 da manhã ou meio-dia. A pessoa acabou dormindo 8, 9 horas e tal. No entanto, ela com certeza não obtém o mesmo benefício que ela obteria de estar dormindo naquele horário que nós falamos. Então, a manutenção do corpo não acontece de forma apropriada. So it is not just the hours of sleeping, it is the quality of sleeping and the time at which you are sleeping. Então, não é só sobre as horas de sono, mas também se refere a qual momento em que você está dormindo. So modern researchers have proved that the proper sleep patterns are linked with health, are linked with life expectancy, immunity, fighting infection, etc. Então, pesquisas modernas têm mostrado que o padrão de sono influencia na saúde, na expectativa de vida, na capacidade de combater doenças, na imunidade, etc. Okay. And there are also modern researchers that proves that growth hormones are produced in the body, especially when one sleeps between 10 a.m. and 10 p.m. and 2 a.m. E também pesquisas modernas relatam que hormônios de crescimento são produzidos no corpo, especialmente quando alguém está dormindo, nesse período entre 10 da noite e 2 da madrugada. Which is similar to the explanation of Ayurveda. O que é similar à explicação do Ayurveda. So we were actually seeing these 6 factors. We saw the first factor, we are going to the second factor, Agni. Então, nós estávamos vendo aqueles 6 fatores, né? Nós já vimos o primeiro, agora nós vamos para o segundo, que é Agni. So how does one optimize the Agni to have the better immunity? Então, como que alguém pode otimizar o Agni para ter uma imunidade melhor? As I told you, Agni is responsible for the digestion and metabolism. Como ele disse, o Agni é responsável pela digestão e pelo metabolismo. And it is also responsible for this action of phagocytosis, that is engulfing the unwanted substances in the body, which is compared to immunity. E ele também é responsável pelo processo de fagocitose, que se refere a englobar partículas indesejadas que se encontrem dentro do corpo, e o que pode ser equiparado também à função do sistema imune. So what should one do to have an optimal Agni to have a better immunity? We are going to see. Então nós vamos ver o que alguém pode fazer para ter um Agni ótimo e uma imunidade melhor. Of course, there are a lot of things, but I'm mentioning the most important ones here. É claro que existem muitas coisas, mas ele vai mencionar aqui os mais importantes. So as I told you, overeating can be a blunder to disturb Agni and then disturbing the immunity. Como ele já disse, comer em excesso pode com certeza perturbar o Agni e assim perturbar a imunidade também. So Ayurveda explains one can have half of the capacity one can have food. That is, half the stomach one can have food, and 1/4 should be dedicated for liquid, and 1/4 of the stomach should be free for the movement of Vata and other doshas. Então, a Ayurveda explica que a pessoa deveria comer até metade da capacidade do estômago, em termos de alimento sólido, 1/4 da capacidade do estômago em líquido, e 1/4 deve ser deixado livre para o movimento de Vata e os outros doshas. So if one eats food with a meditative mindset, not talking to others and not socializing with the TV, this, etc., if one has a meditative approach in the process of eating, then one can understand something called satisfaction. And if one gets satisfaction, then it means that you have filled 3/4 of your stomach. Even after satisfaction, you can eat one more serving.
but don't do that. Stop at satisfaction. Então, se a pessoa está comendo de forma meditativa, ou seja, sem falar, sem ficar socializando enquanto está comendo, sem assistir televisão e tudo mais, aí, né, uma vez que a pessoa esteja comendo de forma meditativa, concentrada na comida, ela vai conseguir perceber o ponto de satisfação, que significa que essa pessoa já preencheu 3/4 do estômago. É claro que nesse momento a pessoa ainda consegue comer mais. No entanto, ela não deveria fazer isso, porque ela vai estar comendo em excesso. And if you are not having the meditative mindset in the process of eating, if you are socializing while you are eating, then even if you fill your food, if you fill the food until your throat, you will not understand what satisfaction is. So to understand satisfaction and eat the right capacity of the food, the first requirement is have the food with a meditative mindset or a respectful mindset. Então, se a pessoa não está comendo de forma meditativa, né, com uma mente concentrada no alimento, ou seja, se a pessoa está comendo, conversando, socializando, vendo TV, alguma coisa assim, ela, mesmo que no momento que tem a comida até a garganta, a pessoa ainda não vai conseguir entender o que é satisfação. Então, é importantíssimo ter esse tipo de mentalidade meditativa e respeitosa em relação à comida. And having food in an optimum quantity, yes, we have discussed, but having food when hungry is one of the most golden rules that one has to follow if you are willing to have a good Agni and a good immunity. And I see in Brazil, many a times people, when we ask a question, do you eat when you're hungry? No, I eat because it is 1 p.m. Então, nós já discutimos bem a questão da quantidade de alimento. Outra questão que é provavelmente uma das regras de ouro da alimentação é comer quando você tem fome. Ele já reparou que no Brasil, muitas vezes, quando ele pergunta para a pessoa se ela come quando tem fome, a pessoa responde, não, eu como porque é 1 da tarde. Not only in Brazil, everywhere, people are now crazy about fruits because they believe that when you have lot of fruits, vitamin C, etc., your immunity is going to build. Fruits are fine, but it is not mandatory. Don't overload with fruits. Então, ele vê que não só no Brasil, mas em vários outros lugares, as pessoas hoje em dia estão loucas sobre o assunto de comer frutas. Então, as pessoas acham que simplesmente se elas aumentarem e comerem um monte de fruta, elas vão conseguir resolver o problema da imunidade, elas vão conseguir manter a imunidade alta. Então, claro, fruta é bom, né? Mas cuidado com os excessos de toda forma. And I will be giving you a link about a blog on fruits and immunity. E ele vai também passar para vocês aí no final um link sobre frutas e imunidade. So when people in the context of giving more nutrition to the body, people take vitamin C, that fruit, this fruit, they load the system with over nutritious food. With that, the Agni will struggle to digest and you don't get any benefit, rather you get a lot of problems. Então, no intento de fornecer mais nutrição para o corpo, as pessoas acabam entupindo o corpo de um monte de vitamina C e fruta dessa e a outra fruta e tal, de uma forma que o corpo não vai conseguir digerir direito tudo aquilo e ao invés de ter os benefícios, a pessoa vai ter vários problemas por causa da má digestão. When someone has a proper evacuation, then we can understand that his Agni is working properly. Proper evacuation the next day. Quando a pessoa tem evacuação adequada no dia seguinte, a gente consegue entender que o Agni da pessoa está funcionando adequadamente. Especially in this period, instead of having plain water, when we can have water, boiled water, that is boiled with ginger and little coriander seeds, that is going to help us with the Agni and hence the immunity can be better. Então, especialmente nesse período atual,
Se ao invés de tomar água pura, se a gente puder tomar água fervida, água quente, né, fervida com gengibre e com sementes de coentro, a gente vai com certeza melhorar o nosso Agni e a nossa imunidade. So Dhatu Bala is the strength of the structural elements. Então, Dhatu Bala se refere à força dos elementos estruturais. So optimum digestion of food ensures optimum strength in the dhatus. Então, uma digestão ótima da comida garante um fortalecimento ideal dos dhatus. For this, one has to take a balanced nutrition. Para isso, a pessoa tem que ter uma nutrição equilibrada. Now, the balanced nutrition is the biggest confusion in this present era. Agora, o que é uma nutrição equilibrada, balanceada, é uma grande confusão na era presente. And as I told you, people are into a lot of vitamins and supplements and specific food in the context of improving immunity. It is not a balanced nutrition. A balanced nutrition is a holism in the food. Então, como ele já disse, as pessoas hoje em dia às vezes ficam concentradas muito em suplementos e essa vitamina ou coisas específicas, né? Alimentos ou nutrientes específicos, o que não representa necessariamente uma nutrição equilibrada, porque a nutrição equilibrada, na nossa visão, é uma nutrição holística, uma abordagem holística da nutrição. And all of you are going to be confused with this explanation and worried with this explanation, but this is the truth, that Ayurveda doesn't allow people to have a vegetable dominant and a pulse dominant meal. It is a lot of vegetables and lot of pulse and pulses is not advisable. Então, muitas pessoas podem também ficar confusas com essa informação que ele deu agora, mas é verdade que não é recomendado que a pessoa tenha uma alimentação com predominância de legumes e verduras e também com predominância de leguminosas, no sentido das coisas da família do feijão, né, de lentilhas, feijões e tal. Não, isso não tem que predominar na comida. So, again, these are all, each point is a topic to discuss. We can discuss hours on this. Então, novamente, cada ponto desse é um tópico grande. A gente poderia ficar horas falando de cada coisa dessas, né? So, improper combinations of food. For example, milk and the fruits which are sour in taste is an improper combination. Então, outro assunto é combinações inadequadas de alimentos. Por exemplo, leite e frutas de sabor azedo. Isso é um tipo de combinação inadequada. Yogurt with banana it's a worst combination. It's a viruddha. Outro exemplo é iogurte com banana. Essa é a pior combinação. É um tipo de viruddha. Improper processing. Heating curd, yogurt, or cooking yogurt is a direct viruddha. It is so bad. Ou às vezes existe também processamento inadequado. Por exemplo, quando as pessoas cozinham ou aquecem o iogurte, isso em si já é também viruddha, já é algo inapropriado. Many people believe that Ayurveda is a pure vegetarian science. No, Ayurveda talks a lot about non-vegetarian food also, but it talks non-vegetarian food in the context of nutrition. But nowadays, many a times, non-vegetarian food is for the sake of gratification, not for the sake of nutrition. Então, muita gente acha que a Ayurveda é uma área de conhecimento sobre vegetarianismo, mas não se trata disso, não. A Ayurveda fala muito de alimentos não vegetarianos também, mas a Ayurveda fala sobre esses alimentos do contexto da nutrição. E o que acontece é que hoje em dia, muitos desses alimentos não são usados dentro desse contexto, dessa abordagem de nutrição, mas sim as pessoas acabam usando isso tudo só para gratificação. There is no necessary to have non-vegetarian food regularly for the sake of nutrition. That is very clear. Então, algo que é muito claro também é o seguinte:
Não existe necessidade de consumir comida não vegetariana para manter a saúde adequada. Isso é bem claro. So Ojas is a very important concept in Ayurveda. Então, Ojas é um conceito muito importante no Ayurveda. So Ojas is the essence of all dhatus and which is a result of complete metabolism of the body. Então, Ojas é a essência de todos os dhatus e é o resultado do completo metabolismo no corpo. I hope you are on track. We are seeing the 6 points. I think we are on the 4th point now. Ele espera que vocês estejam acompanhando. A gente está percorrendo aqueles 6 pontos explicados no início. Nós estamos já no 4º item. These 6 points are the consolidation of the understanding of immunity from Ayurveda perspective. Então, esses 6 pontos se referem à consolidação do entendimento do Ayurveda em relação à imunidade. Ojas is a energy reserve of the body. Ojas é uma reserva de energia do corpo. So even when there is a crisis, when one person has a good ojas, he will not struggle. His physiological activities will happen properly. Mesmo quando haja uma crise, se a pessoa tem um bom ojas, a pessoa não vai sofrer, suas funções, a sua fisiologia vai responder adequadamente. I gave you one example. When one exerts, Vata dosha is disturbed. But when a person who has good ojas exerts, that reserve energy will complement and he will not suffer with the disturbance of Vata. That is the logic. Então, ele já deu o exemplo seguinte de quando alguém se desgasta demais, por exemplo, através de muito exercício, né, o Vata dosha pode aumentar. No entanto, se a pessoa tem uma boa reserva de ojas, mesmo ela tendo se esforçado demais, ela não vai comprometer os doshas. O corpo vai continuar em equilíbrio, porque esse ojas vai garantir isso. So now the question is, how does one get this ojas? Então a questão é, como alguém consegue esse ojas? The answer is, if one has the doshas, the agni, and the metabolism of the dhatus, the previous 3 points functioning properly, ojas is naturally produced. Então a resposta é, se alguém tem os doshas, o agni e o metabolismo dos dhatus, ou seja, os 3 pontos que a gente viu anteriormente, né? Se esses 3 pontos estão em equilíbrio, então o ojas é produzido adequadamente. And as we told, this is one of the important points, that one episode of anger or grief can burn away the ojas, can deplete the ojas. So you can understand the connection of mind and the ojas. E algo importante de entender é o seguinte, um episódio de raiva ou de tristeza pode depletar, pode torrar, queimar esse ojas. E aí você entende a importância da mente, a relação entre a mente e o ojas. When a person has a very good reserve of ojas, his immune response is excellent. Quando a pessoa tem uma boa reserva de ojas, a sua resposta imune é excelente. So the concept of mind. Então agora em relação ao conceito de mente, as Dr. Paritosh explained, when we talk about health, one of the factors about health is a prasanna atma indriya manas, that there is a pleasantness in the mind which makes the health complete. If one doesn't have a pleasant mind, he is not healthy, even if all the blood works are perfect. Então, como o Dr. Paritosh já explicou, existe esse conceito de prasannatma indriya manas, ou seja, a pessoa tem que ter uma mente tranquila. Se a mente não está tranquila, não está num estado agradável, a pessoa não está saudável, mesmo que todos os outros fatores tenham sido satisfeitos. So that positive health of having a pleasant mind is missing in the present society. And nowadays, this COVID can also be a positive reason to disturb our pleasantness in mind and cause disturbance in mind. Então, esse elemento de manter
uma saúde positiva por meio de uma mente tranquila e em estado agradável é algo que falta na sociedade moderna. E, claro, a questão toda, a situação do Covid é algo que contribui para que a gente tenha dificuldade de manter esse estado na mente, né? So we are always looking for some external factors and reasons to be happy. For example, for the sake of being happy, we watch films or we watch social media, we eat, we go for a drive, or we do all this external, or have a drink or have a smoke, etc. for the sake of happiness, and we are relying on some external factors. Então, a gente sempre fica procurando razões e fatores externos para ser feliz. A gente vai tentar ser feliz usando mídia social, assistindo um filme, ou comendo, ou saindo para dar uma volta, ou bebendo, ou fumando. Então, as pessoas estão sempre buscando motivos e razões externas para tentar ser feliz. So, from an Ayurveda perspective, a healthy person is a person who is happy for no reason, without any external factors like this. Então, de uma perspectiva ayurvédica, uma pessoa que é realmente feliz é aquela pessoa que é feliz por nenhuma razão, por nenhum motivo externo, que consegue ser feliz por si própria. Yes. So I think I'm running out of time and I'm going to finish in 5 minutes maximum. Então ele acha que está acabando o tempo, então ele vai tentar concluir em máximo 5 minutos, tá? So yoga and meditation are wonderful mediums through which one can have this pleasantness in mind. Então yoga e meditação são também ótimas medidas por meio das quais alguém pode melhorar esse estado da mente. There are more than 15 research papers that has in this last 2 months which has proven that a happy state of mind improves immunity. Então tem mais de 15 estudos científicos publicados nesses 2 últimos meses que relacionam esse estado da mente com a imunidade. So the last aspect is Deha Bala. The 6th point is Deha Bala. The strength of the body in total. O último aspecto, o 6º ponto, é Deha Bala, ou seja, a força do corpo no geral. So this Deha Bala is a cumulative effect of all the above 5 factors that we have seen. Então esse Deha Bala é, na verdade, feito dos efeitos cumulativos de todos os outros fatores que nós vimos. So when one's Deha Bala is good, his physical barrier to prevent the disease manifestation will be excellent. Então quando esse Deha Bala é bom, a barreira física para impedir a manifestação da doença vai ser excelente, vai funcionar muito bem. And 2 important factors that can have a strong influence on Deha Bala is exercise and the seasonal influence, which we have already discussed. E 2 fatores que têm grande influência sobre Deha Bala são exercício e também as interferências das estações, as interferências sazonais, que a gente já discutiu. So if one follows the 6 the advices under the 6 categories, one can have a tremendous improvement in the health. Então, se alguém segue os conselhos relacionados a essas 6 áreas que nós discutimos, a pessoa com certeza consegue melhorar a sua saúde e a sua imunidade. So one example to re-emphasize the role of mind in immunity. Então, um exemplo para re-enfatizar o papel da mente na imunidade. So I'm not sure how many of you know him. He is Captain Gennaro Arma, who was the captain of the ship, the Diamond Princess ship, which was quarantined for 28 days in Japan in the month of February. Então, ele não sabe se todo mundo conhece a história desse capitão, do capitão Gennaro Arma, que era o capitão do navio Diamond Princess, que ficou em quarentena por 28 dias em fevereiro lá no Japão. So this is a cruise where 3,700 people were there and 700 people were infected. It was a disaster inside the cruise. It's a 5-star cruise. Então, era um cruzeiro de 5 estrelas
que tinha 3.700 pessoas e dentro desse cruzeiro 700 pessoas foram infectadas. People did not understand what is happening. People were quarantined inside the cruise and it was a mess inside and there was no medical assistance also there. Então as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? Era uma bagunça, as pessoas estavam em quarentena dentro do próprio cruzeiro e não tinha suficiente apoio médico ali. And this one man had taken charge of the whole cruise. He supported all the members of the cruise and he did an amazing job and he did not contract the disease. And see how he is walking out of the cruise. He was the last person to walk out of the cruise after 28 days of quarantine. And he did not contract the disease because of the willpower that we had. Então, veja, esse homem, ele conseguiu manejar essa situação dentro do cruzeiro para minimizar os danos e ele foi a última pessoa a deixar, a sair do navio, né? Então, ele se refere a como a gente pode, através da nossa força de vontade também, cuidar da nossa imunidade, né? Então, por meio da força de vontade dele, ele conseguiu manejar essa situação e sair inclusive sem ter contraído a doença. So to prevent the entry of the virus, nasal passage and mouth are the most important routes. Então, para prevenir a entrada do vírus, é claro que a passagem nasal e a boca são os mais importantes caminhos, né? So modern researchers proved that drugs administered through the intranasal route is highly effective. Então, pesquisas mostram que remédios administrados por meio da via nasal são efetivos. Applying coconut oil inside the nostrils with a finger and holding coconut oil in the mouth and gargling can be a wonderful remedy. Então, aplicar óleo de coco dentro do nariz, dentro das narinas com o dedo e também manter óleo de coco dentro da boca todo dia e fazer gargarejo pode ser muito bom. And antiviral activity of coconut oil is being studied and there is a lot of researches happening in this lines. Existem muitas pesquisas, muitos estudos sobre a atividade antiviral do óleo de coco atualmente. So oral wash and nasal washes with turmeric, neem, licorice can be helpful because, as I told you, nose and mouth are the most important entry points for the virus. Então, sempre lavar a boca, fazer bochechos, lavar as passagens nasais com açafrão, né, cúrcuma, ou neem, ou alcaçuz, também são coisas muito boas. Como ele disse, a boca, a passagem nasal e a boca são os principais caminhos da contaminação. So if someone is wanting some herbs or medicines, as you must be knowing, that is the most controversial topic of the day, and they are not necessary actually if one is following the advices of Ayurveda as we have discussed before. And if one is particular about it, one has to consult a physician to get the medicines or herbs. Então, se alguém quer saber, né, quais que ervas ou que remédios usar, ele já diria que esse é um assunto controverso. E, na verdade, se você segue todas essas recomendações, provavelmente você nem vai precisar dessas ervas ou remédios. Agora, se você quer muito saber que ervas ou remédios você deveria usar, então vale muito a pena você consultar uma profissional ou um profissional do Ayurveda. So these are the two links that I mentioned about the the blog posts about the two topics that are focused on immunity. Então, esses são os dois links que ele comentou que ele queria compartilhar sobre a imunidade e depois o Erick consegue colocar aqui nos comentários para vocês. Então, vocês podem pegar esses links depois, né, Erick? Yeah, Erick can share the link in the comment box later. Yes. So, just in case if someone has to contact me, this is my email ID. Caso alguém queira contactar o Dr. Partha, esse é o e-mail dele, tá bom?
So thank you so much for the patient listening. Muito obrigado pela escuta paciente de vocês. I know you're all very, very, very hungry. Please go and have a nice lunch. Eles sabem que vocês estão com muita fome, então, por favor, tenham um bom almoço. So thank you all. My friend, thank you so much. Thank you, my friend. Eu acho que é difícil a gente abrir para pergunta, né, Badri? Porque já são 1h35 e às 14 horas a gente volta. Você explica para ele, para gente? So Dr. Erick thinks it's probably not appropriate for us to open for questions because of the timing. Yes, exactly, I understand. Sorry. Yeah. So if they have any questions, My friend, they can share to Erick, yes, and yes, I can answer please. the questions later if there are any specific particular questions. Ok. So, então, se vocês tiverem so perguntas, vocês podem encaminhar as perguntas para o Erick e depois, se for alguma coisa específica, né, que a gente não puder responder, o próprio doutor pode responder para vocês depois também. Thank you so much, my friends. Thank you so much. Thank you. Thank you, Dr. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal, por ter assistido até agora. Lembrando que às 14 horas, às 2 horas da tarde, a gente volta no mesmo canal, só que é outro link que eu já distribuí. Só vocês procurarem na Naradeva Shala, a partir das 14 horas a gente volta ao vivo. Eu não vou estar, eu vou estar só na abertura, mas nem o Badri, a gente volta depois só. A Marcele vai assumir aqui as picapes. Tô brincando, ela vai assumir aqui as mesas redondas, as apresentações de TCC agora no período da tarde, tá bom, gente? Lembrando vocês que todas as gravações vão ficar aqui até a noite, depois a gente vai tirar, a gente vai editar e depois a gente vai mostrar para vocês qual vai ser aonde vocês vão poder ver as gravações. A gente vai ter à disposição também alguns materiais que os professores disponibilizaram, o link direto de todos os professores que participaram, dos seus sites, dos seus hospitais, os seus e-mails, dos profissionais da tarde, é a mesma coisa, a gente vai disponibilizar absolutamente tudo para vocês, tá bom? O link eu já coloquei aqui várias vezes, eu vou colocar novamente, vocês não precisam do link direto. Se vocês procurarem no YouTube, Naradeva Shala, se vocês entrarem dentro do canal do Naradeva, vai estar lá ao vivo a partir das 14 horas, lá piscando ao vivo, só clicar lá que a gente vai estar ao vivo para estar falando com vocês, tá bom? A partir das 2 horas da tarde, 14 horas, 2 p.m., porque tem algumas pessoas de fora também assistindo aí, a gente tá aqui. Thank you so much, Dr. Partha. Thank you so much. Thank you, Doctor. Namaste. Thank you. Shall I leave the room? Namaskaram. Namaste. Yes, please. Shall I leave Namaste. the room? Yeah. Tchau, tchau, Badri. Tchau, Erick. Tchau, pessoal. Até mais.